Eu sou a professora Rafaela Lima, professora de Biologia, e a nossa aula de hoje é sobre replicação do DNA. O DNA, nossa molécula que contém aí as informações das características dos seres vivos, que é passada adiante aos descendentes, então ela contém informações que permitem a hereditariedade, ela precisa fazer cópias delas mesmas. Imagine você que a gente está aí crescendo, um dia eu e você fomos uma única célula e hoje somos formados por milhares delas, e em todas essas células, o nosso material genético é igual. Faz um teste de DNA utilizando as diferentes células do seu corpo, ele é o mesmo. Quando você era pequeno, agora, quando você ficar velhinho. Como que isso é possível? Eu tenho que ter uma eficiente fábrica, uma produção de cópias fiéis desse DNA. Você se corta, aquela pele regenera. A nova pele contém células com o mesmo material genético. Então, como eu preciso realizar cópias fiéis, eu faço então o processo chamado de replicação do DNA. Replicar é justamente duplicar, fazer cópias do nosso DNA. Então, duplicação de uma molécula de DNA. Essa duplicação, ou seja, para que eu tenha a produção dessa nova molécula, ela vai se basear em uma anterior, né? Imagine você aí, olha, tenho aqui um documento, faz uma cópia para mim. Eu me baseio num modelo, né? E sempre, então, na duplicação do DNA, vai ser baseado, então, nesse modelo. E estudando, cientistas analisando aí na área da biologia molecular, chegou-se à conclusão que a replicação do DNA, ela seguia um modelo intitulado semi-conservativa, que na hora de fazer essa cópia, havia a conservação de parte da fita, ou seja, de um dos filamentos da fita antigo, junto com o filamento de uma nova. Então, daí essa ideia do semi-conservativo. Deixa eu te mostrar aqui para você entender melhor. Então, está aqui representando a nossa molécula de DNA. Então, repara que a molécula de DNA, o filamento original, né, o antigo, está representado em branco. Repare, então, que houve uma separação das hélices para que seja, então, para que role essa replicação. Então, a partir de um dos filamentos, eu tenho um filamento novo em amarelo. A partir do outro filamento, eu tenho, então, um filamento novo. Essa é a nova. A nova, então, seria metade da original, metade nova. Daí, o nome semi-conservativo. Ah, legal. Fez sentido, né? Mas agora pense em você. Tá, mas como é que faz essa cópia? Como é que faz essa replicação? É um grande evento, um evento que acontece rápido, afinal a gente está sempre se multiplicando, mas é um grande evento, onde eu tenho a participação de vários atores, para que a coisa toda dê certo. E eu vou mostrar para você esse evento aqui agora. Não se apavore, a gente vai devagar, os alunos olham assim e falam, gente, são muitas enzimas, muitas coisas. Pois é, eu vou te mostrando o papel de cada ator nessa grande peça. Imagine você que nós temos metros e metros de DNA no nosso corpo. Essa é a realidade. Como é que tem metros e cabe dentro da célula? Ele está super empacotado, é claro que é uma coisa muito fininha e super empacotada, super guardadinha ali. Quando eu preciso então fazer esse processo de fazer uma cópia, né, então eu vou ter essa fita de forma linear, então esse DNA, essa dupla fita de forma linear, e como eu tenho muito DNA, ou seja, o comprimento dele é muito grande, eu não posso começar assim, vou começar aqui, esse pedacinho, vou indo, ia demorar demais. Sabe o que acontece na real? Imagina que eu tenho aqui uma fita de DNA, daqui até aqui, tá? Tá aqui meu DNA. Imaginou? Imagine você que se eu fosse começar daqui, até chegar no final ia demorar muito. Sabe o que acontece? Vai rolando várias replicações em vários pontos. Eu inicio uma replicação aqui, rolo uma replicação copiando para um lado, copiando para o outro. Inicio uma outra, momento de cópia aqui de replicação, copia para um lado, copia para o outro. A gente fala que rola várias bolhas de replicação. Porque quando olha o esquema, parece uma bolha mesmo assim. Então eu vou ter vários momentos várias pausas para replicação em vários pontos de DNA. Eu tenho várias bolhas de replicação. Aí tu tá bom, então vamos lá. Vamos começar? Quem vai começar a fazer esse trabalho? Eu preciso de alguém, já que o meu DNA é uma dupla fita em espiral, preciso de alguém que comece a separar esse processo, né? Quem vem? Vem então ela, helicase. Helicase é uma enzima que vai ter o papel então de desenrolar
esse DNA e também o papel de fazer essa separação das fitas. Eu não quero me inspirar em uma, então tem que separar, né? Vem a helicase, começa a fazer esse trabalho, tá? Ela vai desenrolando, ela vai desenrolando. E repare que aqui à frente dela eu tenho uma outra enzima, que é a topoisomerase. E essa topoisomerase, ela vai na frente, ela está ali aliviando a tensão desse desenrolar. Então ela tem um papel muito importante aqui também. É interessante pensar que a topoisomerase ela é diferente, né, nos eucariontes, como nós, e por exemplo nas bactérias que são procariontes, e até muitas vezes antibióticos que querem atrapalhar realmente o crescimento bacteriano, ou seja, a replicação dessas bactérias, elas agem aqui, ó, na topoisomerase, impedindo a topoisomerase de fazer o papel e assim atrapalha toda a reprodução dessa bactéria, ela replicar a sua célula, que é uma só, né? Então tá vendo como é importante? Às vezes um ator, se eu não tenho helicase, como é que vai rolar o negócio? Então tá entendendo como os atores são importantes? Helicase começou, desenrolando, separando, a topoisomerase está à frente aliviando a tensão. Vamos começar esse trabalho, né? E a rainha que vai trabalhar adicionando nucleotídeos para formar esse novo DNA é ela, DNA polimerase. Repare que está representado aqui em azulzinho, né? DNA polimerase. Ah, tem várias, claro, é muito trabalho. Outra aqui, DNA polimerase. Para ela começar, ela não pode simplesmente se ligar à fita nova, que vai servir de inspiração, e o jogo começa, não. Ela precisa ter uma base para ela começar. Ela precisa de alguns nucleotídeos base. E quem vai colocar aqui os nucleotídeos base para ela, tipo assim, ó, vamos colocar aqui os trilhos para você iniciar esse jogo, vai ser a primase. Essa enzima, primase, ela é uma RNA polimerase. Ah, mas você colocou ela aqui? Sim, ela está trabalhando aqui também, mas antes ela já trabalhou aqui, ó, nesse iniciozinho. A RNA primase veio aqui, se instalou, deixou alguns nucleotídeos para que então a DNA polimerase, ó, que já está aqui no final, ela já esteve aqui no início, começasse a trabalhar. Sempre a produção do DNA, ou seja, a replicação do DNA, ela tem um sentido. E esse sentido é o sentido 5', 6'. Você reparou que tem essa informação aqui, ó, essa fita, o sentido 5 está aqui e o sentido 3 está lá. E ela a fita complementar tem o sentido oposto. 5 embaixo, 3 em cima. Você reparou isso? Para que comece, o sentido da fita nova, ela sempre começa no sentido 5', 3'. Isso não muda, não. Isso é piada entre os biólogos. Qual o sentido da vida? 5', 3', sempre nesse sentido. E aí, para que eu faça essa produção, 5', 3', eu tenho que me basear, então, na minha fita oposta. Então, na extremidade 5, ela precisa se basear na extremidade 3. Ah, tá. Eu não poderia começar aqui 5 com 5? Não, não, não. 5 se baseando, se pareando com a extremidade 3. A primase já veio, criou ali um trilhozinho para a DNA polimerase começar a trabalhar e ela vem. Aqui tem uma citosina, DNA polimerase vem e bota uma guanina. Aqui tem uma guanina, ela vai botando a citosina, vai adicionando os nucleotídeos. C, G, A, T, C, G, A, T, T, C, A. Ela está adicionando, ela está formando, então, essa nova molécula de DNA. Essa amarelinha aqui, ó, está sendo formada. E essa fita que está sendo formada a gente chama de fita contínua ou filamento contínuo, porque eu começo e vou produzindo ali a minha nova fita. Essa fita com a qual eu me baseei, eu chamo também de fita líder, porque ela vai ser a base para a formação ali dessa fita contínua. Então, tô legal. A DNA polimerase está trabalhando aqui, estou formando, ó, já tem um DNAzinho grande aqui, né? Mas a coisa não tem que ser rápida. E o outro lado? E a fita do lado não vai trabalhar? Vai trabalhar também. Então, enquanto uma DNA polimerase está formando essa nova fita aqui, você vê que tem até algumas proteínas específicas aqui desse filamento. Enquanto ela está fazendo aqui, no outro lado, eu também preciso de trabalho. Só que no outro lado eu tenho um desafio. Eu não falei para você que o DNA, ele é sempre formado no sentido 5', 3'? Se eu começasse aqui embaixo, 5', 3', 5 com 5, não dá. Eu preciso de uma extremidade oposta. Daria para começar daqui? Olha o que vai rolar. Nesse ponto de abertura, onde a helicase veio e fez abertura e separação das duas fitas duplas,
Essa pontinha a gente chama de forquilha de replicação. Parece uma forquilhazinha aqui. Então, a forquilha de replicação, esse ponto de abertura. O que vai acontecer? Na fita oposta, que eu também chamo de filamento descontínuo, vai rolar produção de DNA? Vai. Só que ele não vai ser fluido, contínuo como esse, ele vai ser descontínuo. Vem a primase, adiciona um pequeno trechinho, que é o primer, ou RNA primer, adiciona ele, e aí vem então a polimerase e cria um trechinho de DNA. Não dá para ir contínuo. Eu preciso ter uma sequência de vem um primer, o primer para ser a base, para esse DNA começar a trabalhar, e o DNA polimerase vem, faz um pouquinho de DNA. Vem outro primer, faz mais um pouquinho de DNA. Então, reparou que não ficou contínuo como essa amarelinha comprida? Um pouquinho de DNA, outro primer para me basear. Quase um pouquinho de DNA, outro primer para me basear. No final das contas, eu tenho vários pedaços, vários fragmentos. Como quem descobriu foi o cientista com o sobrenome Okazaki, fazer uma homenagem, né? Foram chamados, então, de fragmentos de Okazaki. Então, na fita paralela, vai estar rolando a formação de vários fragmentos de Okazaki ali para formar essa minha fita. Depois, vem, então, as exonucleases, enzimas exonucleases. O que elas fazem? Elas vêm, removem esses primers, vem uma enzima chamada DNA ligase e emenda todo mundo para formar uma fita só. Sacou? Então, aqui eu tive uma fita contínua e no lado oposto eu tive uma fita descontínua. Vários primers sendo formados. Final das contas, concluir a minha produção de DNA, concluir a minha duplicação de DNA. Vamos arrematar isso aí? Excluo esses primers. Quem faz isso? A exonuclease. E a DNA ligase vem e emenda essa sequência, com essa sequência, com essa sequência. E agora sim eu tenho uma nova sequência completa de DNA. Assim, uau, que jornada, né, que a célula faz para conseguir fazer uma cópia fiel desse DNA. Pois é. A DNA polimerase, eu falei que é a rainha aqui, né, da duplicação, ela está fazendo esse trabalho de adicionar nucleotídeos e ela também faz um trabalho de correção, né? A RNA primase, ela traz esse nucleotídeo inicial, mas ela não consegue fazer esse trabalho de correção. A DNA polimerase ainda tem essa missão de ir corrigindo qualquer erro. Ali, ela vai fazendo essa correção, de forma que a gente tem, então, cópias fiéis e perfeitas de DNA. Podem acontecer erros? Podem acontecer, mas, de um modo geral, o processo ele é muito fiel. Interessante, né? Então, você viu que a gente teve vários atores, mas eu tenho, então, ao final, novos filamentos de DNA fiéis à sua fita, ao seu DNA original. Tranquilo? Ficou com um pouco de dúvida? Você para, tira uma foto e vai lá, olhando pedaço por pedaço, vai anotando o pedaço de cada um e montando esse cenário na sua cabeça para entender com tranquilidade a duplicação do DNA. Fechamos por aqui e até a próxima. Tchauzinho!